Maria abriu a porta da casa familiar em Lisboa com o coração acelerado, mas o que encontrou foi sua mãe, Dona Isabel, de pé no meio da sala, segurando uma carta amassada que revelava seu segredo mais íntimo, um amor proibido por outra mulher. "Você é uma vergonha para esta família", gritou Dona Isabel, atirando a carta no chão enquanto lágrimas de raiva escorriam por seu rosto, e em um instante, Maria foi empurrada para fora da porta, as malas jogadas atrás dela, deixando-a sozinha na rua chuvosa da noite lisboeta. O choque a paralisou. Anos de amor maternal evaporaram em um segundo, substituídos por um vazio que a fez questionar se algum dia poderia perdoar. Aquela noite de outono em 2015 mudou tudo. Maria, com 25 anos, havia acabado de se formar em Psicologia na Universidade de Lisboa, sonhando com uma carreira ajudando pessoas com conflitos internos semelhantes aos seus. Ela sempre soube de sua orientação sexual, mas o medo da rejeição a manteve em silêncio. Sua namorada, Ana, uma artista de 28 anos com cabelos pretos curtos e um sorriso que iluminava qualquer quarto, era o único refúgio em um mundo cheio de expectativas tradicionais. Elas se conheceram em uma galeria de arte no Bairro Alto, onde Ana expunha pinturas abstratas que capturavam as turbulências da alma humana. O relacionamento delas era puro, cheio de conversas profundas sobre identidade e aceitação, mas agora, exposto por uma carta esquecida, tornava-se uma arma contra Maria. Sozinha na rua, Maria pegou o telefone tremendo e ligou para Ana. "Eles me expulsaram", sussurrou ela, a voz quebrada pelo choro. Ana chegou em minutos, dirigindo seu velho Fiat pelas ruas estreitas de Alfama, e a levou para seu pequeno apartamento em Graça. Lá, entre paredes decoradas com telas coloridas, Maria desabou. Como ela pôde fazer isso? Minha própria mãe, questionava, enquanto Ana abraçava, tentando acalmar o furacão de emoções. Mas o dano estava feito. Maria sentiu o peso da sociedade portuguesa, ainda impregnada de valores católicos conservadores, caindo sobre seus ombros. Amigos da família começaram a se afastar, sussurrando sobre pecados e escolhas erradas. Seu pai, falecido há anos, teria ficado do lado dela? Ela nunca saberia. Nos dias seguintes, Maria lutou para reconstruir sua vida. Sem o apoio financeiro da família, ela aceitou um emprego precário como assistente em uma clínica de saúde mental, lidando diariamente com pacientes que espelhavam suas próprias lutas. Cada sessão era um lembrete doloroso de sua vulnerabilidade. Ana, por sua vez, tentava ser o pilar de força, mas o stress começou a rachar sua relação. "Eu te amo, Maria, mas isso está nos destruindo", confessou Ana uma noite, após uma discussão sobre finanças. Maria se sentia culpada. Sua escolha de amar Ana havia custado não só sua família, mas também a estabilidade que elas construíam juntas. A pressão social se intensificava. Em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento igualitário desde 2010, o preconceito persistia em círculos familiares e rurais. Maria ouvia comentários maliciosos no metrô, via olhares de desaprovação em cafés. Uma vez, uma antiga amiga da universidade a confrontou: "Você sabe que isso é contra a natureza, né? Pense na sua mãe." Essas palavras ecoavam, alimentando o conflito interno de Maria. Ela questionava se valia a pena lutar por sua identidade ou se deveria se conformar para reconquistar a paz familiar. Mas cada vez que olhava para Ana, via a verdade. O amor delas era real, não uma rebelião. Enquanto isso, Dona Isabel lidava com sua própria tormenta. Aos 55 anos, viúva e devota católica, ela via a homossexualidade como um teste divino que falhara ao educar sua filha. Noites insones eram passadas rezando na igreja de São Roque, pedindo perdão por sua fraqueza. Mas o vazio deixado por Maria crescia. Amigos da paróquia a aconselhavam a deixar ir, mas o amor maternal teimava em voltar. Ela se isolava, recusando convites para jantares familiares, atormentada pela imagem de Maria sozinha na rua. Maria, determinada a seguir em frente, começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Lisboa. Lá conheceu histórias semelhantes, jovens rejeitados por famílias conservadoras, lutando contra a depressão e isolamento. Uma mulher, Sofia, compartilhou como sua mãe nunca mais falou com ela após descobrir seu relacionamento. "O tempo cura, mas as cicatrizes ficam", disse Sofia.
Isso inspirou Maria a canalizar sua dor em ativismo sutil, escrevendo artigos anónimos para blogs sobre saúde mental na comunidade queer. Ana, vendo o sofrimento de Maria, propôs uma viagem para o Porto para escapar da asfixia de Lisboa. Lá, em meio às vinhas do Douro, elas tentaram reacender a chama. Mas uma ligação inesperada de um primo de Maria interrompeu o idílio. Sua mãe está doente, Maria. Ela precisa de você. O dilema moral surgiu: voltar e enfrentar o passado ou ignorar e proteger seu coração ferido? Maria escolheu ignorar, mas o remorso a consumia. De volta a Lisboa, o trabalho de Maria colocava frente a frente com dilemas éticos. Um paciente, um adolescente gay, contava sobre o medo de ser expulso de casa. Maria o aconselhava a ser verdadeiro, mas hipocritamente questionava sua própria escolha. E se eu tivesse escondido tudo, pensava ela. Ana notava a distância crescendo. Você está se perdendo, Maria. A tensão culminava em uma briga feia, onde Ana acusava Maria de não lutar o suficiente por elas. Dona Isabel, enfraquecida pela solidão, visitava o túmulo do marido, confessando: eu errei, João. Nossa filha merece amor. Mas o orgulho a impedia de ligar. Em vez disso, ela se envolvia mais na igreja, buscando absolvição em confissões. O padre alertava: o amor de Deus é incondicional, Isabel. Palavras que plantavam sementes de dúvida. Maria, em uma sessão de terapia própria, confrontava seus demónios. Eu a odeio por me rejeitar, mas a amo por me criar, admitia. O terapeuta sugeria reconciliação, mas Maria resistia. A vida seguia, mas o vazio persistia. Ana, paciente, planejava um futuro juntas, talvez casar, mas Maria hesitava, temendo mais perdas. O primeiro ano passou assim, cheio de pequenas vitórias e grandes dores. Maria se promovia no trabalho, Ana vendia mais pinturas. Mas à noite, sozinhas, o silêncio falava de feridas abertas. A sociedade portuguesa evoluía lentamente, com paradas do orgulho em Lisboa crescendo, mas para Maria, a mudança pessoal era mais lenta. 2 anos após a expulsão, Maria e Ana moravam juntas em um apartamento maior em Belém, tentando construir uma vida estável. Maria agora era terapeuta júnior, ajudando clientes com traumas semelhantes. Mas o passado batia à porta. Uma carta de Dona Isabel chegou. Filha, sinto sua falta. Podemos falar? Maria a rasgou, mas o gesto seguia. Porque agora, questionava para Ana, que aconselhava cautela. Talvez ela tenha mudado. Dona Isabel, diagnosticada com depressão, buscava ajuda médica. O médico atribuía a perda da filha. Ela começava a terapia, confrontando preconceitos arraigados. Eu fui criada assim, justificava, mas o terapeuta desafiava. E você quer continuar assim? Lentamente, ela lia livros sobre diversidade, assistia documentários sobre famílias queer. Uma vizinha, com uma filha lésbica, compartilhava histórias de aceitação, plantando esperança. Maria, entretanto, enfrentava uma crise no relacionamento. Ana recebia uma oferta de exposição em Madrid, significando meses afastadas. Eu vou sozinha se você não vier, disse Ana, frustrada com a indecisão de Maria. O medo de abandono ressurgia. Você me deixaria como minha mãe? A discussão escalava, revelando inseguranças profundas. Maria via em Ana o espelho de sua vulnerabilidade. Em uma noite chuvosa, Maria visitava um bar LGBT no Príncipe Real, buscando clareza. Lá, encontrava uma ex-colega de universidade, Rita, que flertava abertamente. A tentação de uma conexão sem bagagem emocional a atraía, mas a lealdade a Ana parava. Eu não sou traidora, pensou, saindo correndo. Isso fazia valorizar Ana mais, mas também questionar se o amor delas sobreviveria às pressões. Dona Isabel, encorajada pela terapia, tentava contato novamente. Uma mensagem de texto: eu errei. Me perdei. Maria lia, deletava, mas o coração doía. No trabalho, um caso de reconciliação familiar inspirava. Uma mãe aceitando o filho trans é possível, pensou Maria, mas o orgulho impedia. Ana partia para Madrid, deixando Maria sozinha.
Os meses se arrastavam com chamadas diárias, mas a distância ampliava rachaduras. Maria se jogava no trabalho, atendendo mais pacientes, mas o esgotamento chegava. Uma paciente, uma mulher de meia idade rejeitada pela família, ecoava a história de Dona Isabel. Elas mudam quando sentem a perda, dizia a paciente. Dona Isabel se juntava a um grupo de pais de filhos LGBT em Lisboa. Histórias de rejeição e redenção a tocavam. Uma mãe compartilhava: eu perdi anos odiando, mas ganhei de volta amando. Isabel chorava, percebendo o custo de seu preconceito. Ela decidia agir, visitaria Maria. Maria, solitária, refletia sobre escolhas. Eu escolhi amar Ana, mas paguei com minha família. Uma promoção no trabalho animava, mas o vazio familiar persistia. Amigos que a apoiavam, mas nada substituía a mãe. Ana retornava triunfante, com vendas de pinturas. Elas se reconectavam, mas uma confissão de Ana abalava: em Madrid, quase traí você como artista. A honestidade doía, mas fortalecia. Nós somos humanas, disse Maria, perdoando, mas o incidente plantava sementes de desconfiança. Dona Isabel aparecia no apartamento. Por favor, me ouça, suplicava. Maria, chocada, a deixava entrar. A conversa era tensa, acusações, lágrimas, desculpas. Eu tinha medo do que os outros diriam, admitia Isabel. Maria respondia, e eu tive medo de ser eu mesma. Elas não se reconciliavam, mas uma porta se abria. Os meses seguintes eram de tentativas cautelosas. Jantares awkward, conversas sobre o passado. Ana observava, preocupada: não se machuque de novo. Maria equilibrava, mas o conflito interno crescia: perdoar ou proteger-se? A sociedade interferia. Um escândalo na mídia sobre discriminação LGBT em escolas reavivava debates. Maria participava de um painel, falando sobre rejeição familiar. Dona Isabel assistia anonimamente, orgulhosa mas culpada. Uma traição inesperada. Um primo revelava que Dona Isabel havia espalhado rumores sobre Maria para protegê-la do pecado. Maria confrontava: você nunca mudou. Isabel negava, mas a dúvida pairava. O relacionamento mãe-filha vacilava novamente. Ana, vendo o stress, propunha casamento. Vamos oficializar, mostrar ao mundo. Maria aceitava, mas o planejamento trazia mais pressão. Família de Ana, mais aberta, apoiava, contrastando com o silêncio de Isabel. O terceiro ano marcava viradas. Maria publicava um artigo sobre saúde mental ganhando reconhecimento. Dona Isabel, lendo, sentia orgulho misturado a remorso. Ela decidia se educar mais, assistindo paradas do orgulho de longe. Mas uma crise de saúde de Isabel forçava contato. Hospitalizada com pressão alta, ela chamava Maria. No hospital, vulnerável, Isabel confessava: eu te amo como você é. Maria, tocada, ficava ao lado dela, mas o perdão era gradual. 4 anos após o incidente, Maria e Ana estavam casadas, em uma cerimônia íntima na praia de Cascais. Amigos e a família de Ana celebravam, mas a ausência de Dona Isabel doía. Ela escolheu não vir, disse Maria, mascarando a tristeza. O casamento era um triunfo, mas o preço da rejeição familiar persistia. Dona Isabel, recuperada, vivia com culpa. Terapia ajudava, mas o isolamento crescia. Ela via fotos do casamento online, chorando sozinha. Eu perdi tudo por orgulho, pensava. Uma amiga incentivava: ainda dá tempo de consertar. Maria, agora terapeuta sénior, lidava com casos complexos. Um envolvia uma jovem lésbica pressionada pela família religiosa. Maria via paralelos, aconselhando paciência. Mas internamente, questionava sua própria resiliência. Ana, bem-sucedida como artista, expunha em galerias europeias, mas viagens frequentes testavam um casamento. Uma traição abalava, Ana confessava um affaire breve em Berlim. Foi um erro, eu estava solitária, dizia.
Maria, devastada, via ecos de sua rejeição materna. Todo mundo me abandona, gritava. Elas separavam temporariamente, Maria voltando ao apartamento antigo em Graça, sozinha com memórias. Dona Isabel, sabendo da separação por um conhecido, via uma oportunidade. Ela ligava: venha para casa, filha. Maria, vulnerável, aceitava uma visita. Lá, em meio a fotos antigas, elas conversavam honestamente. Isabel admitia preconceitos, a igreja me ensinou errado. Maria compartilhava dores: você me quebrou. A reconciliação começava devagar. Jantares semanais, discussões sobre fé e identidade. Isabel lia sobre teologia inclusiva, questionando dogmas. Maria via mudanças, mas desconfiava. Ana, arrependida, buscava perdão. Flores, cartas, terapia de casal. Maria hesitava: eu te amo, mas confio? O dilema moral: perdoar traição ou acabar? Sociedade evoluía, Portugal aprovava leis contra discriminação. Maria advocava em eventos, ganhando visibilidade. Uma entrevista na TV expunha: rejeição familiar mata almas. Dona Isabel assistia, decidindo apoiar publicamente. Uma confrontação familiar, tios conservadores criticavam Isabel por aceitar o pecado. Ela defendia: o pecado é rejeitar amor. Isso isolava Isabel, mas a aproximava de Maria. Maria e Ana se reconciliavam, mas com condições: honestidade total. Elas viajavam para o Algarve, reconstruindo confiança. Lá, Maria recebia notícia: Isabel se juntara a uma associação de pais LGBT. O 5º ano trazia calmaria, mas tensões latentes. Maria engravidava via inseminação com doador, um sonho realizado. Ana animada, mas preocupações. E sua mãe? Dona Isabel, ao saber, reagia mistamente. Um neto sem pai, questionava, revelando resquícios de preconceito. Maria defendia: é amor, mãe. O conflito ressurgia, testando limites. Preparativos para o bebê uniam. Isabel ajudava com compras, aprendendo sobre famílias modernas. Mas uma discussão sobre batismo escalava: tradição versus liberdade. Maria refletia sobre custos: eu paguei com dor, mas ganhei autenticidade. Ana concordava: nossas escolhas nos definem. Uma reviravolta, Ana recebia oferta permanente em Paris. Vamos? Perguntava. Maria, grávida, hesitava: deixar Portugal, família reconquistada? Dona Isabel, temendo perda, suplicava: fique, por mim. Maria via manipulação: você me expulsou, agora quer me prender? O dilema culminava em uma reunião familiar. Lá, verdades saíam: traições passadas, remorsos, esperanças. Isabel pedia perdão genuíno: eu mudei por você. Maria decidia ficar, priorizando raízes. Ana aceitava, abrindo estúdio em Lisboa. 6 anos passados, o bebê, uma menina chamada Sofia, crescia em um lar cheio de amor. Maria e Ana equilibravam carreira e maternidade, com o apoio de Dona Isabel, agora avó dedicada. Mas sombras do passado pairavam. Sofia perguntava: por que vovó chorava tanto? Maria explicava simplificado, mas o peso da história a atormentava. Dona Isabel, aos 61, enfrentava saúde frágil. Um diagnóstico de artrite a forçava a depender mais. Ela via em Sofia redenção, mas remorso persistia. Eu quase perdi isso tudo, confidenciava Maria. Maria, bem-sucedida, publicava um livro sobre traumas que era. Lançamento em Lisboa atraía multidões, incluindo ativistas. Ana pintava capas, orgulhosa. Mas críticas online, hipócrita, perdoando rejeição. Maria defendia: perdão é força, não fraqueza. Uma crise, Sofia adoecia, uma infecção grave. No hospital, tensões explodiam.
Ana acusava Isabel de estresse passado afetando Maria. Isabel retrucava: eu mudei. Maria mediava, exausta. Recuperação de Sofia unia, mas revelava fragilidades. Maria questionava escolhas: valeu o perdão? Ana, sentindo distância, propunha terapia familiar. Sessões revelavam camadas, preconceitos de Isabel, inseguranças de Maria, culpa de Ana pela traição. Sociedade interferia novamente. Um referendo sobre direitos LGBT agitava Portugal. Maria campaignava a favor, Isabel hesitava, mas votava sim, surpreendendo. Uma traição final. Uma tia revelava que Isabel doara dinheiro a grupos conservadores anos antes. Maria confrontava: você nunca mudou de verdade? Isabel explicava: era medo, agora não. O confronto levava a uma pausa no contato. Maria protegia a família nuclear, focando em Sofia. Ana, solidária, planejava férias em Madeira. Lá, em paz, Maria refletia: danos irreparáveis versus crescimento. De volta, Isabel suplicava reconciliação, doando associações LGBT como prova. Maria aceitava cautelosamente. O 7º ano marcava estabilidade. Livro de Maria virava best-seller, inspirando muitos. Ana expunha internacionalmente. Sofia crescia feliz. Mas uma ligação mudava tudo, Isabel sofrera um derrame. No hospital, fraca, ela sussurrava: obrigada por me perdoar. Maria, chorando, respondia: eu te amo, mãe. Recuperação lenta testava todos. Maria cuidava, equilibrando com trabalho e família. Ana ajudava, fortalecendo laços. Reflexões profundas, escolhas erradas nos moldam, pensava Maria. 8 anos após a expulsão, a família se reunia para o aniversário de Sofia. Dona Isabel, recuperada, contava histórias antigas, rindo com Ana. Maria observava, grata mas vigilante. O caminho fora árduo, cheio de traições, perdões e crescimento. Maria, agora 33, liderava uma clínica de saúde mental care. Seu livro inspirava leis melhores. Ana, 36, tinha galeria própria. Sofia, curiosa, aprendia sobre diversidade. Mas conflitos latentes surgiam. Sofia questionava a identidade, e quando lutas de Maria? É normal gostar de meninas? Perguntava. Maria guiava gentilmente, contrastando com sua própria juventude. Dona Isabel, aos 63, ativa em comunidades inclusivas, debatia com velhos amigos conservadores. Amor é amor, defendia. Uma alta tensão, um documentário sobre famílias quebradas por preconceito incluía a história de Maria. Isabel concordava em aparecer, expondo vulnerabilidades. Reações mistas, apoio e ódio. Maria enfrentava backlash, ameaças online. Ana protegia, mas medo crescia. Valeu expor? Questionava Maria. Clímax, em uma conferência, Maria discursava sobre perdão. Isabel subia ao palco, abraçando-a: eu errei, mas aprendi. O público aplaudia, mas Maria sentia ambivalência. Em casa, discutiam: foi genuíno ou performance? Anos finais traziam paz relativa. Viagens familiares, tradições novas. Mas danos permanentes. Maria tinha ansiedade crónica, Ana culpa residual. Sofia, adolescente, navegava a identidade própria, com apoio total. No fim, Maria refletia: escolhas definem, mas preços são altos. Foi certo perdoar uma mãe que causou tanto dano, ou o verdadeiro erro é clinging ao rancor?